Você é daqui de Janaúba? Você nasceu aqui? Não, não. Como é que é? Na realidade, eu acho que eu só até conterrâneo do Vartan. Eu sou nascido em Porteirinha. Ah, então é nós É. três, então. No, Também? Você nasceu em Porteirinha também, os né? É. Porteirinhas. Então, Doutor Noel, vamos montar mas... uma sucursal lá em Porteirinha. Mas, na realidade, eu nasci na pequena cidade de Pai Pedro. Tenho muito orgulho disso. No tempo em Ah, que perfeito. lá nascia muita gente forte, valente. Pai Pedro, na época que eu nasci lá, você deve saber das histórias, né, Vartan? E Pai Pedro era Porteirinha. Não era cidade ainda. Por isso, no meu registro de nascimento, tá lá. Porteirinha. Porteirinha. Eu tenho um orgulho, gosto muito de ser reconhecido como cidadão de Pai Pedro e, consequentemente, na época de Porteirinha. Mas, na realidade, eu nasci no distrito hoje, cidade de Pai Pedro. Mas por que você foi nascer lá, né? Olha, o que acontece é o seguinte, a minha história é a seguinte, minha mãe, a família dela era da região de Pai Pedro, uma região chamada Lagoa Verde, se eu não me engano, que tem ali perto de Pai Pedro. Acho que nem existe essa denominação mais. Meu pai se chamava José Ambrósio Prates, meu homônimo, inclusive, completo. Então, essa é uma história do meu nome que eu vou contar para vocês, que é engraçado. Mas aí, meu pai montou um ponto de farmácia lá em Pai Pedro. E naquela época não existia médico nas regiões. Era uma dificuldade muito grande para conseguir um médico. Às vezes nem Porteirinha. O pessoal tinha que ir para Montes Claros, muitas vezes de cavalo, para tentar se tratar. Não Bravo, né? era dureza naquele tempo. E meu pai era uma pessoa que, quando alguém quebrava a perna, ele ia lá e arrumava. Precisava nascer alguém, ele fez o parto de muita gente em Pai Pedro. Você quer ver uma história muito interessante da época que meu pai conheceu minha mãe? Uma senhora me procurou na rádio há coisa de uns 10 anos atrás. Tem muito tempo, uns 7 anos atrás, a mesma coisa, né? Mas ela me esperou depois que eu terminei o programa, abri a porta para ir embora, da rádio, ela estava lá na porta. A mulher estava na porta, falou assim, eu precisava muito conversar com você. Eu falei, mas o que foi? Algum problema que a gente pode ajudar a senhora e tal? Essa senhora falou comigo assim, olha, meu filho morreu tem 3 dias. Eu falei, mas o que foi? Mas eu preciso te contar uma história que você não sabe. Seu pai era o farmacêutico de Pai Pedro. E eu só estou aqui hoje porque seu pai salvou minha vida e a do meu filho, que morreu ontem. A mãe dela morreu com uns 48 anos na época que ele tinha, já era um homem formado. Por quê? Ela estava em trabalho de parto, numa região rural de Pai Pedro. Olha só, trabalho de parto, dificuldade de nascer a criança. E já tinham chamado um padre, ela contou para mim, que ela já estava em situação de meio que de extrema unção, porque ninguém dava jeito, a mulher já estava em agonia. E meu pai, na época, com 24 para 25 anos, foi lá, chamaram ele era farmacêutico, era meio que um médico prático, naquela época tinha isso, né? E desvirou, conseguiu retornar essa criança. A criança estava numa posição ruim dentro do estava invertida, não sei como é que é, o pessoal da obstetrícia sabe mais disso, mas eu não sei de que jeito ele conseguiu desvirar essa criança e o menino nasceu. E essa senhora teve o trabalho de vir na Caraca. rádio, cara, Pode reconhecer ser. isso, falar assim, puxa vida, eu precisava falar isso com você. Eu tive minha vida com meu filho, eu tô aqui porque é o seu pai. Então, nesse meio tempo que ele ajudava muita gente lá em Pai Pedro, ele conheceu minha mãe, né? Eles se apaixonaram. Aliás, foi um amor muito bonito. Quando eles se casaram, foram para Belo Horizonte, coisa que minha mãe nem imaginava antes, né? Ele levou ela para lá para passear. Sua mãe de Pai Pedro também. Isso, minha mãe é daquela região lá, no entorno de Pai Pedro, essa região chamada Lagoa Verde, se eu não me engano. E aí eles se conheceram, né, se casaram. Eu tive minha irmã, que nasceu primeiro que eu, um pouco mais velha, Adriana, hoje é uma empresária muito conhecida lá em Belo Horizonte, no ramo de RH. E aí a história começou. São 2 filhos? Na realidade, desse relacionamento da minha mãe com meu pai, desse casamento, eu e minha irmã Adriana. Tá. Depois, minha irmã, meu pai faleceu lá em Pai Pedro, numa situação, numa época, por isso que eu falo que a região lá era uma região terrível, né? Meu pai morreu num imbróglio político muito forte lá em Pai Pedro, na época. E depois minha mãe casou de novo e nós tivemos uma outra irmã, desse segundo casamento, que é a Roberta, também especialista em RH. Perfeito. Ela fica rodando o Brasil, hoje está lá perto da Bolívia, trabalhando no Tudo Acre. bem. Nossa. No total são 3. Somos 3, eu e 2 irmãs. Nossa. Muito bem. E como é que você veio parar em Janaúba? Pergunta era essa. A história é interessante. Meu pai, ele era, como eu disse, farmacêutico. Era meio que um médico prático. Mas ele era político demais também. Você bem sabe, pessoal, lá, a política em Porteirinha era ferrenha. pesada Era? Gerava morte todo pesada dia. demais. Bem... Pior do que é hoje? Muito! É mesmo? Hoje, maravilha. Havia um dizer, cara, em Pai Pedro, na época, e o dizer era o seguinte, se matava uma pessoa de manhã e se amarrava outro Matar, para tá. matar à tarde.
Era assim, Pai Pedro. Acho que Pai Pedro dava um folhetim, dava uma novela, sabe? Uma minissérie dessas, tipo nordestina. Se eles um dia buscarem essas histórias lá, eles vão ver coisas, assim, absolutamente, assim, épicas até, coisas de filme. E aí meu pai era muito político. E nesse envolvimento político, ele acabou arrumando algumas inimizades, né, por diversas questões, e mandaram matá-lo lá. Caraca. Aí ele estava comigo na praça, passeando no colo, tinha 2 meses de idade na época. Você tinha 2 meses? Você tinha Quando 2 meu pai faleceu, eu tinha 2 meses. Eu não conheci meu pai, assim... De eu lembrança, ouvi, não? mas de lembrança impossível, né? 2 meses de idade. E aí ele andava comigo na praça, mas por essa questão de política já tinham contratado um cara para assassiná-lo na época. Caraca. E ele não sabia, né? Algumas pessoas acho que até tentaram avisar ele, mas ele parece que não estava muito convicto disso, né? Mas essa pessoa estava rondando. E numa oportunidade, depois dele ter deixado a gente em casa e passeando ali pela feira de Pai Pedro, naquela praça, que leva... Hoje a praça leva o nome dele, que é meu nome. Tem gente que pergunta para mim, pô, moço, Você tem uma praça? meu nome? Você tá vivo ainda? Eu falo, fizeram uma praça com meu nome, cara. Pra você ver como é que eu tô bom, né? Não, José Ambrósio Praça daquela praça é o meu pai, que ajudou muita gente a nascer lá em Pai Pedro. É uma pessoa que eu tenho, assim, uma honra, um orgulho gigante de carregar o nome dele como homônimo. Você vê sem frutos, nada. né? Você não conheceu o pai, mas tem os frutos dele, né? Todas as pessoas que eu vi até hoje que falaram da história do meu pai, o Toninho, por exemplo, que era o Toninho perdeu 2 filhos agora, inclusive, mas foi amigo dele durante muito tempo, falavam coisas assim maravilhosas. O pai era uma pessoa que gostava de ajudar. Uhum. Sabe aquela pessoa que não fazia coisa só por dinheiro? Ele estava ali, havia um problema, ele ia lá e ajudava.